Corinthians do Chico Lang. O nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfi, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação do Timão, que amanhã encara o Atlético Mineiro no Mineirão. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo agora do CT Joaquim Grava. Existia muita expectativa em relação a esse início de trabalho do técnico Cristóvão Borges, se ocorreriam ou não diferenças em relação ao trabalho do técnico Tite. A primeira diferença foi em relação ao atendimento à imprensa. A imprensa que ficou cerca de 1 hora e 20 minutos do lado de fora do CT, aguardando o início dessa atividade. Não foi revelado o que foi treinado. O Cristóvão Borges aí iniciando o seu trabalho no Corinthians com uma dose de mistério em relação ao time que enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira no estádio do Mineirão. O Cristóvão que iniciou esse trabalho com alguns problemas na equipe. Ele já não conta com o Walter, goleiro, que está lesionado, o Iago, o Elias, o Danilo, o Christian, o André, que passou por uma cirurgia de hérnia, o Balbuena, que está suspenso, e o Bruno Paulo, que ainda nem estreou com a camisa do clube. Agora à tarde ele teve pelo menos boas notícias. O Wilson, o zagueiro que tinha um edema na coxa, ele foi para a atividade e treinou normalmente. Ainda é dúvida, não se sabe se ele vai a campo. Se ele não jogar, Léo Santos deve ser o substituto. Outra dúvida em relação ao goleiro Cássio. Cássio que foi ao treinamento, ele que teve uma indisposição no intervalo da partida contra o Botafogo, foi para o campo, inclusive fez um trabalho específico com o preparador de goleiros. É outra dúvida de Giovanni Augusto, que havia treinado apenas a parte física nessa segunda-feira, também foi ao campo. Ao que tudo indica, deve ser escalado. O Bruno Henrique foi o entrevistado do dia. A imprensa bem que tentou saber se esses 3 jogadores vão ou não a campo, mas o Bruno Henrique despistou. Vamos acompanhar. A definição ele só vai acontecer amanhã mesmo. Ele treinou com todo mundo, então a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo amanhã. Mas amanhã ele vai definir. Ocorre somente nesta quarta-feira. Ao que tudo indica, o Corinthians vai a campo com o goleiro Cássio, Fagner, Wilson, Pedro Henrique e o Wendel. No meio-campo, o Bruno Henrique, o Rodriguinho, o Giovanni Augusto e o Guilherme, e o Marquinhos Gabriel e provavelmente o Romero no ataque. O Bruno Henrique, aliás, foi perguntado se existia alguma alteração, algum pedido novo do Cristóvão Borges em relação ao seu posicionamento em campo, e ele acabou se escalando. Vamos ouvir o que disse o Bruno Henrique. Vou ser volante, esse é o que eu vou ser, mas a gente teve um treino tático hoje e creio que não vai mudar muita coisa não. Eu vou ter a liberdade que eu estava tendo com o Tite também, de poder jogar e fazer minha função de marcar e sair jogando também. Esperamos que a gente tem muito pouco tempo de trabalho, né? Então não dá para argumentar muita coisa como que vai ser, né? Mas a princípio estou ali fazendo a mesma função que eu estava fazendo. Tá aí o Bruno Henrique, ele disse, aliás, que é muito bom que o início do trabalho do Cristóvão ocorra numa partida emblemática, numa partida de muita pressão contra o Atlético Mineiro, adversário que não vive boa fase. Lembrando que no ano passado o Corinthians foi até o Mineirão no segundo turno do Campeonato Brasileiro e ali acabou praticamente consolidando o título brasileiro com aquela vitória emblemática por 3-0 sobre o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, no Gazeta Esportiva, a gente confere todos os detalhes do último treinamento aqui no CT Joaquim Grava, visando essa partida contra o Galo Mineiro. Tá